cantos do Brasil, das 5 regiões do Brasil nos acompanhando. Também muitos brasileiros que vivem no exterior, aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova York, onde eu estou, o pessoal do Boston, de Washington também. Meu nome é Paulo Speroni, eu sou recém-graduado no mestrado de Administração Pública pela Universidade de Colômbia, aqui em Nova York. Sou também ex-secretário do executivo do Brasil Talk. Para quem não conhece, o Brasil Talk é uma plataforma de debate sobre o Brasil aqui em Colômbia. Hoje em dia é chefiado pela nossa secretária executiva, Júlia Dias, que está aqui na plateia conosco. O Brasil Talk tem tanto um site, onde a gente publica artigos de opinião e artigos acadêmicos sobre temas caros ao Brasil. E também o Brasil Talk se propõe a criar espaços de debate através de eventos. Hoje estamos fazendo, devido à pandemia, nesse formato de webinar, mas fizemos nos últimos 2 anos para mais de 20 eventos com candidatos à presidência, como Ciro Gomes, Marina Silva, o Fernando Haddad, o Guilherme Boulos, deputados, senadores, até o Caetano Veloso tivemos o prazer de receber aqui em Colômbia também. E esse evento de hoje ele é fruto de uma parceria com a Fundação Lehman, aqui representada pela Júlia Garanhans e pela Eduarda Zobi. Vou passar a palavra brevemente para a Eduarda, para ela poder falar um pouco da iniciativa do Campus Ambassador da Fundação Lehman, e bem como o calendário de webinars nos próximos meses. Então, Duda, a bola está contigo. Oi, gente. Boa tarde, boa noite para quem está aqui com a gente. Obrigada por participarem. Eu sou a Eduarda Zogby e eu sou aluna agora de mestrado em Administração Pública em Colômbia, né, estudando a área de energia e meio ambiente. E, como falou, também faço parte do Brasil Talk. Recomendo que vocês sigam aí nas suas redes sociais. A gente divulga muito conteúdo, organiza vários eventos. E, através da Fundação Lehman, eu estou servindo como Lehman Campus Ambassador, que é um projeto piloto da Fundação Lehman, que tem um ponto focal em Colômbia, Stanford, Harvard e MIT para desenvolverem iniciativas que engajam alunos brasileiros dentro do campus. E essa iniciativa que a gente está fazendo vão ser alguns webinars que vão ocorrer ao longo desse mês, começando por esse. Então, obrigada a todos os palestrantes que estão junto aqui com a gente. E o próximo vai ser sobre energia e meio ambiente. Temos também um programado sobre educação e outro depois sobre ciência que vocês vão ficar sabendo. Então, muito obrigada por participarem. Passo a palavra de novo para o Paulo. Obrigado, Eduarda. Bom, vamos ao cerne da questão, né? Hoje a gente vive em meio a uma crise do coronavírus. Essa crise traz uma vastidão de incertezas que, no fim, nos leva a enxergar esforços que necessariamente são complementares como polos antagônicos, muitas vezes, né? Então, no caminhar dessas incoerências, a gente presencia dilemas que soam quase como inconsequentes, que colocam a saúde contra a economia, ou bem como os angustiantes conflitos que a gente vê no dia a dia entre municípios, estados e o poder federal. Eu acredito muito que a nossa força em sociedade reside na convergência dos esforços para superar essa crise. E esse tipo de divergência acaba por nos isolar muitas vezes, né? Então, há uma regressão nos avanços no combate e também acaba limitando as possibilidades de uma retomada planejada à normalidade, né? Então, com esse panorama, essa problemática em mente, e com a vontade de fazer desse espaço de hoje aqui um espaço de reflexão, mas também de construção de soluções propositivas, que a gente planejou e está executando agora esse webinar intitulado Retomada Planejada, Políticas Transversais como Resposta ao Coronavírus. Então, na conversa de hoje, a gente vai buscar explorar esse universo do que são as políticas transversais, seja entre diferentes pastas de governo ou níveis de governo, né? Analisando os instrumentos normativos, os espaços institucionais que já existem hoje, que já consideram essa abordagem transversal, bem como exemplos de melhores práticas mundo afora, né? A ideia aqui é evidenciar os ganhos dessa abordagem transversal nas políticas públicas e quais são os desafios de tornar aquilo que é normativo em prática, que para mim é o grande gargalo. Não estou aqui fazendo um discurso de cenário de terra arrasada, eu acho que tem muita coisa boa
em prática, mas a gente ainda tem muitos desafios pela frente, tanto nesse momento de crise, quanto na retomada à normalidade. Então, para encabeçar esse debate, nós convidamos 3 nomes de peso para a conversa de hoje. A começar pelo Alexandre Schneider, que foi secretário municipal de Educação em São Paulo, na cidade, entre 2006 e 2011, depois entre 2016 e 2017. O Alexandre também é professor adjunto e pesquisador visitante aqui na Universidade de Columbia, Nova York, bem como pesquisador do Centro de Economia e Política do Setor Público na FGV de São Paulo. Além de secretário municipal de Educação, o Alexandre foi chefe de gabinete das secretarias de Transporte e de Segurança Pública no estado de São Paulo, no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E, ao longo da sua carreira, ele tem atuado em diversas organizações da sociedade civil, como a Fundação Abrinq, pelos Direitos da Criança, o Instituto Arapiuú e a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Então, o próprio Schneider de fato, tem um currículo transversal. Além do Schneider, do Alexandre, vamos hoje também receber a Ilona Zabô, que é cofundadora e diretora executiva do Instituto Igarapé. Ela é colunista da Folha de São Paulo, uma excelente colunista também, e cofundadora do Movimento Agora, que é um movimento que também se dispõe a discutir políticas públicas, a compartilhar saberes, compartilhar estudos. Então, fica aqui também a dica de conhecerem melhor o movimento Agora, movimento.com. Ela também, assim como a Alexandre, esteve como pesquisadora aqui na Universidade de Colômbia, no Instituto de Estudos da América Latina. E a Ilona também é autora de 2 livros, Drogas, as Histórias que Não Te Contaram, de 2017, e Segurança Pública, para Virar o Jogo, de 2018. Para fechar o nosso time, temos também o Washington Fajardo aqui, meu colega do Rio de Janeiro, arquiteto e urbanista, que foi presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade entre 2019 e 2016, e atualmente está como pesquisador em Harvard. Ele é Loeb Fellow no Graduate School of Design e também é pesquisador visitante no David Rockefeller Center for Latin American Students, onde ele vem investigando políticas habitacionais e o desenvolvimento comunitário aqui nos Estados Unidos. Então, de antemão, eu queria agradecer muito a presença dos 3 hoje, e eu vou explicar brevemente, antes de passar a palavra para eles, eu vou explicar brevemente como vai funcionar o nosso evento hoje. A gente vai começar com uma exposição inicial dos palestrantes, então cada palestrante vai ter um tempo para expor suas ideias sobre as políticas transversais, quais os desafios de transformar as normas em práticas e os ganhos inerentes dessa abordagem no universo das políticas públicas. Então, depois que eles apresentarem as ideias iniciais, a gente vai para uma mesa redonda. E a mesa redonda, o objetivo é realizar um debate bem fluido entre os palestrantes, permitindo a troca entre saberes, visões e estudos de casos sobre o tema. Eu vou ter o prazer de mediar, mas a bola vai estar sempre com eles. Por fim, a gente vai dedicar um tempo às perguntas da plateia. Então, eu convido a todos a fazerem as perguntas pela opção do chat, aqui no Zoom. A nossa equipe vai selecionar as perguntas para a gente direcionar aos palestrantes no final. Então, eu peço que você coloque o seu nome e, se você quer fazer uma pergunta direcionada a um palestrante específico, e coloque o nome do palestrante também entre parênteses para que a gente possa melhor organizar essa fase. Dito isso, vamos à exposição inicial de ideias. Eu vou passar a bola primeiro para o Washington, para ele falar um pouco da visão dele. Então, Washington, se você quiser compartilhar a sua tela, que eu acho que você preparou umas imagens para compartilhar com a gente, fica à vontade, por favor, tá bom? A bola está com você, Washington. A joia, Paulo. Paulo, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com a Ilona e com o Alexandre. Obrigado, Júlia, Eduarda, um prazer. Eu vou, então, partir rapidamente para a minha apresentação. O objetivo é que a gente possa dialogar e conversar. Vamos lá, então. Espero que estejam todos vendo a tela. Eu queria começar, então, dessa maneira. Isso é um movimento da Direta Já, na Candelária, Avenida Presidente Vargas, centro do Rio de Janeiro. Isso é 1984. Aqui, o mesmo lugar
Candelária, novamente, centro histórico do Rio de Janeiro, as marchas de junho de 2013, ou também chamadas jornadas de junho de 2013, de uma certa maneira, abriram um período que, acho que do ponto de vista histórico, a gente ainda está dentro desse momento, a gente ainda não saiu das confusões que, a partir de 2013, se inauguram no país. O que aconteceu entre 1984 e 2013? Essa é a primeira colocação que eu queria colocar para provocar o debate. Muita coisa aconteceu no Brasil, a gente vê uma evolução da sociedade brasileira, nos dedicamos a enfrentar uma crise econômica e obtivemos sucessos, nos dedicamos a mudar o aspecto social do Brasil e obtivemos sucesso. Nenhuma dessas duas agendas, nenhuma delas é perfeita. Nós ainda enfrentamos dificuldades econômicas e ainda enfrentamos, obviamente, uma grande desigualdade. Entretanto, e a partir que eu agradeço muito a oportunidade de a gente poder falar de uma retomada, eu acho que a gente precisa olhar para esse passado recente com um olhar bem crítico, podendo identificar falhas e acertos. Então, esses acertos que foram relevantes para uma experiência de nação, entretanto, eles não configuraram ainda uma experiência do ponto de vista territorial e do ponto de vista da qualidade de vida dos brasileiros na cidade, que seja, de fato, uma plataforma para um avanço, uma progressão continuada, sustentada, da sociedade brasileira. A gente ainda, nas cidades, paradoxalmente, um país que tem uma das maiores taxas de urbanização do planeta, nas cidades ainda experimentamos uma segregação espacial absurda e um fenômeno que é comum a todas as regiões metropolitanas, que é o esvaziamento das áreas centrais, uma ociosidade. Ainda concentram empregos e serviços, mas não concentram mais moradores, como concentravam no passado. Centralidades que são uma expressão magnífica da civilização brasileira, do ponto de vista dos seus bens culturais, do seu patrimônio histórico. Temos aí hoje o IPHAN ameaçado novamente. E essas centralidades têm como a outra face da experiência urbana brasileira uma informalidade crescente, que cresce quase no dobro da taxa do crescimento da cidade formal e que, nesse momento da pandemia, a gente cotidianamente, nós temos, então, conhecimento das dificuldades que uma grande parcela da população passa. E esse número nacional, ainda dados antigos do IBGE, fala de 6% da população vivendo precariamente, o Rio de Janeiro mais de 22%, São Paulo 14%, mas em Belém esse número chega de 50%. Entretanto, os números da qualidade habitacional ainda são baixos. Ainda temos números da ordem de 7 milhões de déficit habitacional, cresce a precariedade habitacional, cresce o adensamento habitacional excessivo, mais de 3 pessoas por cômodo. Imaginar isso no contexto da pandemia é assustador. E são territórios que nós, infelizmente, só comentamos diante de uma grande crise. E o ponto que nós temos, quando olhamos para esse período histórico curto, a gente vê uma construção de um arcabouço legal, institucional, de altíssima qualidade. Entretanto, eu chamo a atenção que o tema habitacional foi abandonado nesse período. As políticas habitacionais não acompanham o desenvolvimento em setores da sociedade brasileira. Então, fizemos uma nova Constituição, fizemos uma lei de licitações, temos o Estatuto das Cidades, tivemos um Ministério das Cidades, feito em 2003, já não existe mais. Eu gosto de dizer, brincando, que a gente é capaz de fazer até o Estatuto da Via Láctea em Brasília, porque nós temos até o Estatuto da Metrópole, feito em 2015. Ou seja, temos uma capacidade acadêmica, intelectual, técnica e burocrática de criar soluções para melhorar a sociedade. Entretanto, isso não é implementado. Então, eu queria, já concluindo,
procurando respeitar o tempo e muito interessado no diálogo, que a gente pudesse refletir um pouco sobre isso. Me parece que há uma construção muito teórica de modelos e a gente coloca pouca energia em qualidade de gestão, de governança e na possibilidade de ter veículos institucionais que possam, ao longo do tempo, levar a sociedade de um lugar para outro e que esses veículos institucionais possam ter uma certa abertura para que possam receber mais inputs da sociedade. Me parece, paradoxalmente, que entre 1984 e 2013 construímos um Estado, entretanto, perdemos aí a possibilidade de reconhecer experiências importantes como tivemos nesse período, que eu vou falar mais adiante. E muito interessado no diálogo, então eu encerro já a minha fala inicial e cancelo aqui o sharing da minha tela. Sim. Muito obrigado, Washington, pela sua exposição inicial de ideias. Já deu para ver que temos muito que conversar hoje. Eu queria passar a palavra então, rapidamente para o Alexandre, para que ele possa expor as ideias iniciais dele. Alexandre, está com você a bola. Alexandre? Um instante. Pronto. Foi? Foi. Então tá bom. Bom, boa noite. Eu queria agradecer também o convite, dizer que é um prazer estar aqui com o Fajardo, com a Ilona. Com saudade da Ilona, porque ela está fazendo falta aqui em Nova York. E dizer que eu concordo com o que o Fajardo já começou colocando, que a gente vive uma junção de várias crises, né? Uma crise econômica que nos pegou, já não de agora, mas que vem vindo já desde 2014, uma crise política que também vem dessa época. 2013 representa um questionamento de uma série de coisas, mas também um espasmo em relação à capacidade ou à incapacidade de resposta, muitas vezes, do Estado a partir de uma demanda urgente da população. E isso tudo vem agora, no caso das cidades, com essa pandemia, que é uma coisa interessante, porque ela, de alguma forma, ela também questiona o triunfo de uma forma de organização que é a cidade compacta, né? Quer dizer, de alguma forma, a Covid se espalha mais em lugares ou em cidades que são um exemplo para nós, que são aquelas cidades onde a gente tem maior densidade. Então, um grande desafio para os urbanistas, para quem está na área de políticas públicas e para quem pensa a democracia, né? E acho que ela está em discussão no mundo inteiro. Depois de 50 anos que a gente tem, desde o fim dos anos 60, em que a gente tem um triunfo de uma democracia liberal, dos direitos e de uma série de coisas que a sociedade foi conquistando, muitas vezes com muita dificuldade, alguns com interregno, como o Brasil, que viveu uma ditadura no meio desse período, e agora essa coisa toda está em questão e a gente tem um risco de ter um refluxo. Então, são várias questões todas que estão juntas e que influenciam, de alguma forma, as políticas públicas e a forma de organização da sociedade. No caso da educação, entrando no tema muito rapidamente, eu acho que a intersetorialidade, que é o nosso tema aqui, e também questões relativas à relação entre os entes federativos, né? A educação, como nós sabemos, ela é de responsabilidade dos estados e dos municípios, com o governo federal tendo papel, a princípio, de organização e de suplementação no caso do financiamento. O que a gente tem com a pandemia e com o retorno é que uma discussão que vem de muitos anos, que é a necessidade da gente trabalhar intersetorialmente, ela, no fundo, talvez seja a questão mais obrigatória para governadores e prefeitos no caso das políticas sociais. E explico, quer dizer, a educação, especialmente a educação pública, é talvez o único lugar onde a criança tem nome e endereço e ela vai estar independentemente do que acontecer.
hoje na periferia de São Paulo, bom, hoje a gente tem o problema do deslocamento, mas na periferia de São Paulo, que eu conheço melhor, se uma mãe ou um pai vão para um posto de saúde e não tem o pediatra, caso não seja uma urgência, eles viram as costas e voltam para casa, né? Se vão num posto da assistência social e não conseguem, de alguma forma, resolver sua demanda, também. Agora, aí da escola se ela não estiver aberta. E a escola, ela acaba recebendo os estudantes, as crianças e adolescentes, e junto com eles tudo que eles trazem de casa e da sua comunidade. Neste momento, crianças, adolescentes e professores vão voltar para a escola e vão voltar muito fragilizados, porque tiveram um problema de doença na família, porque tiveram um problema eventualmente de perder algum ente querido, ou, no caso das crianças, pode ter sofrido uma queda de renda ou ter aprofundado um problema que já existia pré-Covid. E isso vai exigir uma articulação intersetorial dentro dos municípios e um apoio dos estados e dos municípios, aos municípios, né? Então, vai ser preciso que a assistência social localize quem são os mais vulneráveis e, de alguma forma, apoie as famílias com os programas já existentes. Vai ser preciso que o CRAS e os bancos de dados da assistência social, especialmente o cadastro único, sejam utilizados com inteligência. E utilizar com inteligência não só olhar para a sua comunidade, mas, eventualmente, correr um risco que já está sendo corrido aqui nos Estados Unidos e que eu acho relevante no momento de urgência, que é você correr o risco de passar o recurso e depois, eventualmente, verificar se houve problema no caso de uma família vulnerável. Porque a gente tem uma história de burocracia que está se verificando hoje no Brasil, por exemplo, que a renda mínima foi criada, mas tem muita gente ainda não recebeu, por questões burocráticas, não consegue baixar o aplicativo da Caixa Econômica Federal, por exemplo. Então, a gente vai precisar da saúde articulada também e da educação. Quer dizer, estas áreas, especialmente, vão ter que estar trabalhando juntas para verificar problemas que venham com as crianças, né? Ou problemas que as crianças passem a ter ou apresentar na escola. Sem contar os protocolos que vão ter que existir na área da saúde para que a educação funcione bem. Para além disso, a gente tem segurança alimentar e a gente tem milhares de pessoas que estavam em situação vulnerável. E do ponto de vista de uma articulação federativa, os programas voltados do governo federal e dos governos estaduais voltados à distribuição de renda, né, a renda mínima que foi criada, que muito provavelmente não vai ser só pelo número de meses que ela foi criada, ela vai ter que continuar num país que já prevê perder uma economia que tenha uma queda de 5%, que talvez seja mais, então menos empregos ainda do que já tínhamos, e uma situação mais complicada para 50% das pessoas brasileiras, dos brasileiros que hoje ou estão com emprego, vamos dizer assim, precário ou sem emprego, e é um número altíssimo, e também políticas de apoio às áreas de saúde e da educação. E, só para terminar, esse momento é um momento grave, porque a gente não tem visto, no caso da educação, uma coordenação do governo federal. O governo federal abdicou dessa coordenação já há algum tempo. E, portanto, a gente vai precisar muito que a sociedade civil esteja próxima dos municípios e próxima dos estados, para que a gente possa ter uma articulação maior, uma proximidade maior entre o poder público e as comunidades mais vulneráveis do país que precisam ser atendidas na educação. Então, terminando, como legados, a gente pode ter, olhando para o lado cheio do copo, um desenho melhor da intersetorialidade e o que a gente tem visto aí a área de expertise uma das áreas de expertise da Ilona, eu acho que é a sociedade civil voltar a ter um protagonismo. Ela está resistindo bastante, a sociedade civil, a uma série de coisas, mas eu acho que a gente, olhando pelo lado cheio do copo, também está apresentando
uma série de alternativas para o poder público. Muito obrigado e espero não ter passado muito do tempo. Não, tá ótimo, Alexandre. Muito obrigado. Mais uma vez, também muitas ideias aqui para a gente discutir. Eu fico muito interessado por esse exercício de pensar a volta às aulas, que vai ser uma volta às aulas com dificuldades, né? Ficou muito clara a questão das merendas, que era uma refeição essencial nas comunidades carentes. Então, a questão da segurança alimentar, você vê como um polo vai puxando ao outro, né? E eu acho que é também interessante olhar, quando você fala para a sociedade civil, não apenas a sociedade civil institucionalmente organizada, mas como as próprias favelas estão se organizando organicamente para responder a essa crise. Mas vamos deixar esse debate para o final. Vou passar a palavra agora para a Ilona, que é fera nessa questão de intersetorialidade e engajamento com a sociedade civil. Então, Ilona, a bola está com você. Maravilha, obrigada, Paulo. Enfim, prazer mesmo estar aqui. Acho que nesse momento a gente tem que estar unindo esforços e acho que energias também com as pessoas que estão querendo construir. Acho que vontade de ir direto para o debate, mas vou falar alguns pontos que eu preparei aqui para a gente poder depois discutir as questões urgentes, que eu acho que os dois, né, Fajardo e Schneider, trouxeram. A fala do Schneider mexeu muito, porque pensar escola, pensar o que essas crianças estão passando é algo realmente que a gente precisa se lembrar todos os dias, que a razão da gente estar junto aqui também é parte disso. Mas, enfim, acho que reforçando, né, acho que esse desafio que a gente está agora, que deve ser o maior dessa nossa geração, essa tempestade de crises, que se não bastasse, né, a crise sanitária e econômica, a gente está com uma crise ambiental, e tudo isso agravado por uma crise ética e política de magnitude muito grande, né? A pandemia, acho que ela vem só para escancarar ainda mais os abismos de uma sociedade muito desigual. Então, mostra, obviamente, todos somos vulneráveis, somos interdependentes, mas de formas e intensidades muito diferentes. Então, eu queria botar esse ponto, porque para a gente pensar esse novo país que a gente quer construir, essa retomada, a gente vai ter que passar por, acho que, mudanças de paradigmas. Acho que o primeiro paradigma é o nosso modelo mental. Nós precisamos refletir, de fato, como é que a gente constrói uma sociedade mais sustentável, mais igualitária, de verdade. Essa questão dessa frase que eu gosto muito, mas que ela para muita gente ainda é muito vazia, de não deixar ninguém para trás, no mínimo ali da dignidade, dos direitos que a gente coloca na nossa Constituição de 88, a gente precisa trabalhar para que, de fato, assim, as pessoas tenham um ponto de partida mais igualitário. E nosso país aí deve muito para essa questão. A gente também vai precisar dar um salto de qualidade no debate público, né? De uma mudança, como é que a gente tem também pensado e escolhido, e aí, como o Fajardo traz, implementado políticas públicas. Então, a gente precisa aí aprender a respeitar divergências e diferentes concepções de mundo, sem desqualificação, mas a gente tem que dizer que políticas públicas têm que ser baseadas em pesquisas, em dados, em compromissos com resultados efetivos, que têm que ser monitorados, comprovados, né? E não em abstrações ou teorias de conspiração. Acho que são pressupostos básicos que a gente vai ter que repactuar. Um outro ponto que eu queria trazer em relação à Covid é que ela traz para a gente esse lembrete do papel central dos estados, e aí, enfim, eu penso no Estado-nação, pensando aí mundo afora, o quão isso fortalece esse papel, mas também das cidades. Olha o que está acontecendo no nível subnacional, né? No Brasil, a gente tem as cidades, tem os governos estaduais aí, de fato, como os primeiros socorristas, né? E acho que é uma discussão bacana também o papel de governos, em especial em sociedades muito desiguais, né? Em tempos de crise, as pessoas recorrem aos governos. Então, a gente precisa retomar essa importância dessa discussão de que governo a gente quer e como é que a gente ajuda ele a estar mais bem preparado. O que a gente vê mundo afora é que os governos melhores, preparados aí no sentido também do arcabouço, não só de ter, digamos, uma economia funcional e, enfim, responsabilidade fiscal, mas uma rede de proteção social, foram capazes de dar respostas mais rápidas e reforçaram o contrato social com os cidadãos, né? Então, e a gente vê características como cooperação e a ciência tendo um papel central nessas respostas, né? E nos locais onde os governos não estavam preparados, aí eu incluo muitas partes do nosso país,
onde a competição, a negação de ciência e essa falta de cooperação entre os níveis, né, a confiança dos cidadãos também está abalada. Aí vem a questão da democracia que o Schneider traz. Então, acho que esse momento escancara para a gente a complexidade dos desafios que já existiam, né, mas que não dá mais para a gente esperar para resolver. Então, a gente tem uma desigualdade estrutural, inclusive no sistema educacional, a gente tem questões de violência, urbanização, moradias precárias, saneamento, devastação ambiental, a questão da corrupção. Então, nada disso tem uma causa só e tampouco uma solução só. Então, hoje a gente trabalha de forma integrada e pensando essa transversalidade, hoje a gente vai continuar enxugando gelo, né? Então, acho que primeiro a gente tem que entender as causas para conseguir começar a atuar de fato sobre elas, né? E não só nas consequências. E para isso acho que tem alguns pressupostos quando a gente pensa desenho e implementação de políticas públicas. Novamente, nada disso aqui é rocket science, mas eu acho que a gente precisa, nesse momento, relembrar o óbvio. Primeiro que em qualquer governo, em qualquer exercício público, o interesse público e os princípios democráticos precisam estar na centralidade dessas ações. Então, quando a gente for pensar em algum tipo de desenho, a gente tem que pensar se eles estão respeitando, né, os direitos e os princípios que estão na nossa Constituição e se o interesse público, de fato, está sendo colocado no centro da questão. A base em evidências e essa capacidade que a gente não tem hoje de monitorar, avaliar, aprender com os erros, né? Um outro ponto de política pública que a gente avalia quando a gente olha o que dá certo e não dá certo é a continuidade. Então, mesmo que a gente consiga implementar, que como o Fajardo já disse, a gente tem ótimas leis, difícil implementar, e quando a gente implementa, eles são, em geral, interrompidos. E aí, o antídoto para isso é participação, acompanhamento, pressão, cooperação no âmbito da sociedade. Vamos falar mais sobre isso. E, por fim, não menos importante, que eu acho que aí é o meu call to action aqui para essa rede cheia de potencial, liderança responsável. E isso aí eu acho que é o que a gente vê nesse momento, assim, quem é que vai fazer parte dessa retomada? São os mesmos líderes que nos trouxeram até aqui? A meu ver, não são. A meu ver, não tem capacidade de fato, fazer uma conversa honesta e construir uma base de uma confiança num jogo político que precisa mudar e que precisa ser a partir de lideranças que hoje me inspiram muito mais, uma Jacinda, enfim, as lideranças femininas estão dando um banho e muito pela questão da empatia, da honestidade, de falar o que tem que falar, né? Então, só que chegando num ponto concreto para a gente abrir o debate. Então, só pensando aqui na minha área, para estar sendo bem tangível, a segurança pública ela inclui prevenção, inteligência, investigação e repressão. Então, os caminhos de uma política pública de segurança não tem como não falar em primeira infância, em prevenção do abuso infantil, diminuição de evasão escolar, toda essa questão de olhar para pais e mães em sociedades mais, situações mais vulneráveis, proteção da integridade física das mulheres, que em relação aqui agora, nesse meio da Covid, a gente sabe, violência doméstica e abuso infantil crescendo e a gente sem capacidade de responder. Melhorias urbanas, condições de moradia, criação de espaços de convivência, de excelência, tudo isso faz parte de uma política de segurança. Então, como não conversar com os atores que estão aí nessas outras pastas? Então, a gente só vai conseguir nessa direção de um país mais seguro e mais justo, se para mim, pelo menos aí na área que eu estou mais ativa, né, os prefeitos assumirem esse seu papel fundamental nas políticas de prevenção, que tem que ser focalizados em territórios, nos grupos, nos comportamentos mais vulneráveis. Se os governadores também reforçarem essas políticas transversais na sua alçada, e, obviamente, se o governo federal aumentar a sua participação, não só no financiamento, coordenação, e hoje responsabilidade sobre os temas, mas também temos que ter legislativo, judiciário, e aí, sem o nosso papel enquanto sociedade, a gente não vai conseguir fazer com que coordenadamente esses atores trabalhem. Depois a gente fala de marco normativo. Então, né, eu só me preocupo muito nesse momento da Covid, porque além de todos esses desafios que a gente está vendo hoje, né, de todo o sofrimento, há sim
um risco da gente ter uma disrupção social por conta mesmo, acho que até dessas respostas desastradas e descoordenadas que a gente está vendo. Então, acho que mais do que nunca a gente tem uma responsabilidade enorme, não tenho as respostas todas, a gente vai ter que construir, em tentar fazer com que a responsabilidade volte a imperar e que haja um mínimo de diálogo e de coordenação, porque a gente precisa salvar vidas, né? Então, enfim, encerro aqui e vamos para esse bom debate. Muito obrigado, Ilona. Realmente concordo em gênero e grau com o que você falou. Acredito que você vai falar em breve do Sistema Único de Segurança Pública, aprovado em 2018. Vamos chegar lá. E aí, trazendo um pouco desse debate para a gestão de territórios, eu vou retomar a palavra agora, começar novamente pelo Washington. No tocante ao que a gente tem de arcabouço institucional na gestão de territórios, fala muito do Estatuto das Cidades, né? Criado em 2001. Ele aborda a gestão urbana de maneira transversal. Temos princípios básicos como planejamento participativo e a função social da propriedade. E aí eu queria instigar o Washington a tentar responder como que um estatuto tão bem desenhado, quais são os empecilhos para a prática, para colocar ele em prática, né? Eu acredito que a gente falou muito de uma gestão metropolitana nos últimos anos, né? Se falou muito, puxando sardinha aqui para o meu Rio de Janeiro, como despoluir a Baía de Guanabara, né? Se você tem uma série de municípios. Então, quais são as possibilidades de espaços de governança que promovam esse diálogo na gestão metropolitana? E agora mais especial do que nunca, né? Porque esse vírus não tem limite. Ele vai transitar para além dos limites de municípios ou estados. Então, vou passar a bola para o Washington para ele trazer um pouco do Estatuto das Cidades, o que o prevê, quais são os desafios, o que ele acredita que a gente pode melhorar nesse sentido. Washington, é com você. Ótima pergunta, Paulo. Eu adoro entrar nos detalhes desse tipo de tema. Para dar uma concretude para o que a gente está falando, veja que na nossa Constituição, nós criamos esse conceito da função social da propriedade. Essa é uma invenção magnífica em termos planetários. Do mesmo modo, a nossa Constituição ela cita 6 vezes o direito à moradia. Ou seja, como uma sociedade de origem colonial e passando por tudo que a gente passou, a gente conseguiu, nesse momento da nossa história, criar um princípio de sociedade absolutamente avançado. E esse princípio avançado, ele inclusive se conecta com ideias de inclusão e ele se conecta até com uma dimensão ambiental que a gente está sempre tateando como Brasil, mas a gente nunca consegue incorporar isso de uma maneira firme. Agora, o que quer dizer isso? Que é muito bonito, que a gente pode fazer camiseta, mandar imprimir no boné e usar a função social da propriedade. Como é que você dá a execução a isso? Isso quer dizer que a gente tem uma lógica de que a terra no Brasil ela tem que produzir uma riqueza coletiva, especialmente a terra urbana. Isso houve até mais avanços na área rural do que na área urbana. Isso significa que a gente não pode ter, em hipótese nenhuma, edifícios abandonados sem uso. A gente não pode ter, em hipótese nenhuma, processos de especulação imobiliária que, muito curiosamente, no Brasil, são praticados tanto pelo setor privado como pelo setor público, porque nós temos propriedades da União extremamente bem localizadas no Brasil inteiro. Como é que você converte esse conceito, então, em realidade? Significa que você precisa, então, ter uma métrica, um indicador de imóveis ociosos. Onde está esse indicador? Esse indicador não existe. Os governos não querem produzir esse indicador porque passa a lhe dar um problema para o prefeito que ele tem que, então, trabalhar isso. A experiência, por exemplo, em São Paulo, durante a administração Haddad, produziu um grande avanço nessa área, onde se chegou a criar um departamento dedicado à função social da propriedade. Entretanto, a administração seguinte interrompeu e fechou esse departamento. Mas mesmo nesse departamento, você, então, poder mesurar como um imóvel entendido como subutilizado, significa uma complexidade de operação tamanha. Você tem que mandar a gente para a rua, você tem que levantar os dados daquele imóvel, você tem que construir um procedimento burocrático
para, então, no passo seguinte, enfrentar a dimensão privada, ou seja, aquele proprietário que, óbvio, não quer ver o seu IPTU dobrado porque o imóvel está ocioso. Porque esse é o princípio, esse princípio ele se converte em realidade a partir de quando se dobra a alíquota do IPTU para o imóvel ocioso. Então, veja, a gente tem esses aforismos constitucionais, mas a nossa maneira de execução a gente não consegue detalhar. E desde que isso foi criado, a gente não tem nenhuma experiência relevante no Brasil. Porque a gente não, porque os próprios governos não querem produzir os dados, porque a academia não está interessada em quantificar esse fenômeno, ela está interessada em descobrir por que a cidade brasileira é desigual. Então, a gente tem sempre uma leitura marxista do fenômeno da cidade brasileira, a mais-valia, a luta entre capital e o trabalho, e a gente, então, produz muito conhecimento de qualidade, mas essa simples pergunta, e eu digo como alguém que teve que lidar com isso na pele, né? Quantos imóveis ociosos nós temos? Então, a gente não tem nenhum dado com precisão. Se você não tem o dado com precisão, a evidência, qualquer desenho de política pública falha. E até a gente começa a lidar, do ponto de vista da gestão, com uma série de percalços jurídicos que impedem a execução do princípio. Porque o próprio judiciário não entende como isso funciona. Vocês podem ver que eu estou me mexendo aqui, que eu fico já exaltado, que eu lembro das minhas experiências. O que eu quero dizer é o seguinte, esse princípio de qualidade, como ele não tem um desenho de implementação, ele nunca se converte em algo que seja substancial e coletivo na nossa experiência urbana. Ele é sempre algo muito bonito para a gente falar e para a gente defender essa modernidade da sociedade brasileira, mas a gente não dá corpo para essa modernidade. Porque dar corpo para essa modernidade significa que a gente possa, então, ter alguém que possa construir um indicador, alguém que possa, então, notificar o proprietário e que a gente possa ver o resultado dessa política, que quer dizer o quê? Gente morando na área central. Então, os números mais aproximados, só para dar duas cidades que eu domino mais, São Paulo se fala mais de 1.000 imóveis ociosos, São Paulo tem uma centralidade histórica fenomenal, de edifícios de altura, magníficos do ponto de vista arquitetônico, e o Rio de Janeiro, que tem uma centralidade muito híbrida, colonial, império, república, fala da ordem de 600 imóveis. Onde estão? Qual é o endereço? A gente ainda considera no Brasil que a informação fundiária é sigilo fiscal. Se a gente fizesse um mapa fundiário do Rio de Janeiro, a gente veria, muito rápido, fechando, a gente veria, por exemplo, a grande mancha de controle territorial da Igreja Católica, a gente veria instituições centenárias com muitas propriedades. Agora, quando a gente quer fazer uma operação urbano-consorciada, como o Rio de Janeiro fez, no caso do Porto, ou seja, quando o Estado brasileiro se pactua com o agente privado, ele rapidamente produz um mapa fundiário. Então, o que eu coloco é que o Estado brasileiro, paradoxalmente, tendo esses valores tão elevados como princípios societários, a gente transforma eles a partir de quase conluios com o setor privado. E aí a gente pergunta, onde está a sociedade nesse processo? A sociedade nem consegue entender o que é o IPTU progressivo, porque a gente nunca viu nenhum lugar aplicando. As experiências brasileiras nesse sentido, eu vou te dizer, Juiz de Fora utilizou isso para combater a dengue, que precisavam combater imóveis ociosos, entrar lá e combater focos de dengue, e Juiz de Fora utilizou isso. E São Paulo utilizou no período da administração Haddad e a administração seguinte já interrompeu. Então, a gente não consegue ter um corpo. E no Rio de Janeiro, eu redigi a regulamentação para começar a colocar isso em prática e e essa regulamentação foi barrada por um vereador do campo progressista. Então, até quando a gente vai colocar uma agenda progressista em prática, a gente vê, então, como essa polarização que a gente está vivendo impede os avanços. Eu vou tentar não me exaltar aqui. Muito obrigado, Washington. Eu estendo para saber primeiro se tanto a Ilona ou a Alexandre querem fazer algum adendo Eu quero, só porque você provocou também, enfim, eu tô no Canadá aqui no momento, e quando você fala em IPTU progressivo, enfim, eu fico pensando todos os desafios que a gente vem, depois acho que vale a pena a gente falar um pouco, ninguém aqui eu acho que é especialista, mas sobre a questão fiscal, né? Estou num país agora onde propriedade e renda são muito mais tributados do que, enfim, o que a gente tributa no Brasil, né? Produção e serviços, enfim, como é que a gente também discute isso, porque faz parte aí da desigualdade que a gente vai ter que enfrentar. Muito bem, a gente nunca sabe o que está pagando, né, Ilona? Desculpa, Alexandre.
Não, que é isso, é super importante. Acho que tem uma outra questão adicional que o Fajardo colocou, com que eu concordo, que é a questão ambiental, né? A gente mora nas grandes cidades e a gente olha muito e tem que olhar para a Amazônia, para o Cerrado, para vários biomas, e a gente, às vezes, numa cidade como Rio de Janeiro, como São Paulo, a gente vê um ataque extraordinário ao meio ambiente por conta de não se cumprir a lei muitas vezes, ou de você não ter uma organização fundiária adequada e não usar os instrumentos que já estão à nossa disposição, você acaba tendo uma série de situações que acabam tendo prejuízo ambiental. No caso de São Paulo, especificamente, é só olhar para a região sul da cidade, onde estão os nossos mananciais, cada vez mais ocupadas e cada vez a gente corre mais risco de não ter água. No caso da Zona Norte, que é um pulmão da cidade, também o que a gente está vendo é destruição da floresta. Então, é muito interessante a gente ver também como a gente não olha para o nosso quintal, né? Ao não cuidar da cidade, e a gente está ali construindo uma série de problemas ambientais que quem vai pagar a conta são nossos filhos e nossos netos, se a gente não reverter isso. Tá, Paulo, desculpa, só um comentário, acho que é uma pauta também, né? Essa questão fundiária, porque tem tanto, Alexandre, a questão das favelas, né? Você está dizendo aí, em geral, como a gente está vendo no Rio, as milícias construindo em áreas protegidas, em São Paulo, os mananciais, mas também tem, novamente, pela questão da desigualdade, a necessidade de a gente discutir essa pauta em relação à habitação, enfim, nas áreas aí que foram ocupadas, mas essa semana também a gente teve um debate que tem a ver com a questão ambiental e que teve uma força muito grande da sociedade civil na não votação da MP 910, que é tida como MP da grilagem. Também tem a ver com questões fundiárias, terras aí, enfim, ocupadas, não, enfim, a maior parte delas aí não, enfim, designadas para nenhum fim, terras públicas na Amazônia. Então, acho que tem outra pauta aí também para futuros debates aí do Brasil Talk, que é a questão fundiária no Brasil. Ela é fundamental, só queria pontuar. Sim, nas cidades e no campo, né? E é um falso dilema entre habitação e meio ambiente que se estabelece muitas vezes, até porque, como bem o Fajardo disse, por que a gente não ocupa o centro? Porque a gente empurra as pessoas para esses lugares, né? Então, no fundo, tem uma questão aí que a gente poderia resolver as duas coisas junto, aplicando a lei. Seja o PTU progressivo, seja uma série de outros instrumentos que o Fajardo é o especialista, eu não vou me meter na seara dele, mas eu acho que é muito triste ver isso, como a gente joga contra os nossos próprios interesses. Não, Alexandre, a gente está aqui para dialogar mesmo. Pode falar o que você quiser e eu também peço licença para comentar sobre segurança e educação. Eu achei importante seu comentário e trazer por exemplo, o desafio fiscal dos municípios. Os municípios estão quebrados e a gente não reflete, por exemplo, que o descontrole sobre os padrões de uso do solo urbano implica num crescimento da mancha urbana, especialmente com grandes áreas informais que contribuem muito pouco para os impostos municipais. A gente sabe, a população trabalhadora e pobre está sendo taxada a partir do consumo, mas ela não está, na medida que ela está numa condição de informalidade urbana, ela não está contribuindo, e a gente tem que levar a infraestrutura. Essa conta não fecha nunca. E aí, quando a gente tem um investimento, quando a gente tem uma política pública para ser feito, que eu não reconheço como política habitacional, que foi o Minha Casa Minha Vida, a gente, na verdade, teve o Estado, e novamente pactuado com o setor privado, fazendo investimentos pontuais nessas periferias urbanas, onde a terra é barata. Isso cria imediatamente um mercado secundário imobiliário. Porque, veja, se você está numa região periférica, qualquer grande cidade brasileira, e tem ali um grande condomínio do Minha Casa Minha Vida sendo feito, rapidamente os agentes do mercado local, daquela localidade, eles vão entrar em cena e falar, opa, vou aqui também desenvolver, fazer uma incorporação imobiliária do lado desse condomínio do Minha Casa Minha Vida. Então, o Estado brasileiro
num pacto muito sinistro entre União e municípios, ampliou a mancha urbana, e aí tem estudos sobre isso, estudo Ciro Biderman mostra isso claramente, usando imagens de satélite, que a gente não só expandiu a periferia, como a gente chegou a fazer um efeito leapfrog. A gente produziu condomínios que estão até afastados das bordas da infraestrutura urbana. Aí, estranhamente, aí é a minha pergunta para a Ilona, eu não posso dizer, mas é uma leitura muito empírica, Ilona, a gente vê um fenômeno, isso tem acontecido muito, milícias e traficantes expulsando pessoas do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e vocês imaginem, então, a situação de uma família que é mutuária da Caixa e está expulsa da sua casa porque ali passou a ter um controle outro. Então, a gente reproduziu um modelo de investimento na cidade arcaico, da década de 30, que toda essa experiência da modernidade brasileira mostrou que essa experiência era equivocada. Então, o que me deixa muito apreensivo é ver quando os progressistas, e me incluo, quando nós não conseguimos fazer esse debate de uma maneira aberta. E é algo que você criticar o Minha Casa Minha Vida naquele contexto de 2013, você é persona não grata. E eu sei bem o que é isso, porque eu critico Minha Casa Minha Vida desde o início, porque foi criado como política econômica. O objetivo era gerar emprego, e gerou emprego. Então, vejam, a gente produzir habitação no Brasil traz, inclusive, uma perspectiva de desenvolvimento econômico. Agora, como é que a gente desenha isso para ser bem localizado, para ser inclusivo, não ficar na mão de 2, 3 empresas, e a gente, aí, eu já estou falando muito, e a gente poder, então, ter um desenho mais participativo, inclusive do ponto de vista econômico. A participação não deve ser só na consulta, mas, inclusive, a gente poder criar mercados onde médias e pequenas empresas possam aderir a políticas públicas. Então, a gente ainda tem um grande cofre federal que, na hora que ele quer fazer uma política, ele repassa esse grande montante para 1, 2 atores privados que vão entregar, então, os benefícios de interesse coletivo. E a gente não consegue distribuir isso para o conjunto da sociedade. E ela, por isso, então, fica sempre numa condição de espera. A gente está sempre esperando a melhoria chegar e eu acho que isso explica, na minha leitura, explica muito o fato da gente ver a sociedade aceitando agendas muito radicalmente conservadoras, para ficar aqui no bom vocábulo. Muito bom, Washington, muito bom mesmo. Eu entendo muito a sua visão de, na retomada, haverá uma necessidade de geração de empregos e isso vai vir muito sobre o investimento do Estado. A habitação social é uma possibilidade e, realmente, fica aí a pergunta, né? Quem serão os players que vão gerir esses recursos, né? Eu lembro que o Minha Casa Minha Vida tinha um capítulo muito interessante, que era o Minha Casa Minha Vida Entidades, em que as próprias cooperativas de moradores de residentes locais eles se organizavam para construir com os mesmos recursos os próprios apartamentos. E aí você tinha um salto de qualidade, um salto de metragem. Então, é interessante a gente acompanhar qual vai ser essa janela de melhorias na política habitacional. Mas, transitando um pouco de habitação... Infelizmente, Paulo, o Minha Casa Minha Vida Entidades executou 1,5% de um orçamento de 434 bilhões. Se o Minha Casa Minha Vida tivesse sido desenhado para esse público, a gente teria um outro cenário hoje. Eu ouso dizer que a gente não teria as marchas de junho de 2013. Gostei. Vamos lá. Eu vou transitar, então, um pouco de habitação para a questão de segurança, que eu acho que o Minha Casa Minha Vida traz muito, a experiência dele trouxe muitas questões de segurança, né? A gente teve uma série de exemplos hoje em dia, até muito com o avanço das milícias no Rio de Janeiro, do uso desses aparatos públicos para interesses de grupos criminosos. Então, eu queria passar a palavra para a Ilona e queria direcionar o debate para um outro arcabouço institucional que a gente tem no Brasil, que é o Sistema Único de Segurança Pública, aprovado em 2018. E queria entender com ela como foi esse processo, até que ponto a participação dos diferentes níveis de governo foi contemplada, mas não só isso, a sociedade civil, qual foi o papel nessa construção.
ela advoga pela questão da segurança há muitos anos. A Ilona, acho que é a melhor pessoa para trazer um pouco dessa abordagem do SUSP. Então, Ilona, se você puder falar um pouco do Sistema Único para a gente, por favor. Perfeito. Depois eu toco nos pontos também do Fajardo. Só relembrando aqui, né, a segurança pública ela tem esse desafio de que as pessoas entendem ela como polícia, mas ela é muito mais ampla, né? Na verdade, segurança começa na prevenção primária, secundária e terciária, depois a gente pode falar sobre isso, mas é absolutamente fundamental que se tenha políticas de base territorial e, obviamente, quem está ali são as prefeituras, né? Mas quem controla, então, depois da prevenção, vem as polícias, quem controla as polícias aí no âmbito estadual são os governadores. Depois a gente tem Ministério Público, a Defensoria, as várias criminais de execução penal e o sistema penitenciário. Então, assim, a gente tem um monte de gente e um monte de poderes e não tínhamos até 2018 nenhum marco que ajudasse a trabalhar essa responsabilidade compartilhada. Não mudou muito, porque, infelizmente, o SUSP ele ainda está mais no papel do que na prática, mas falando assim, era algo que vem sendo discutido há muito tempo. Acho que é importante novamente dizer, nós tivemos aí grandes ganhos. Acho que o momento é tão difícil que a gente não consegue também olhar para trás um pouco e olhar como estava sendo feito com erros e acertos, mas a construção de políticas públicas ela estava sendo mais participativa, tinha mais, digamos assim, apelo, não em todos os lugares, mas muito mais apelo à questão das evidências, era muito mais possível ter um debate racional. Acho que é essa retomada que a gente quer. Então, o SUSP ele vem de um esforço muito grande, de longa data, coordenado e com muita participação. Os anos aí dos governos do PT, isso foi muito discutido, mas ele foi finalmente aprovado quando veio o Ministério Extraordinário, que depois virou um Ministério Permanente, mas muito curtinho, de Segurança Pública, com o ministro Raul Jungmann. E nesse contexto, quando vem esse arcabouço que diz ali que a segurança tem, sim, essas todas vertentes e que os 3 entes federativos, os poderes do Estado e a sociedade são partícipes dessa construção, ele traz um plano nacional de segurança e defesa social e uma série de outras regulamentações que a gente ainda não conseguiu implementar, que inclusive cria a instância de monitoramento das políticas públicas, um instituto para estar melhorando os dados que a gente vai estar aí se baseando então para fazer essas políticas públicas. Em que ponto estamos, né? Infelizmente, neste momento, eu diria que não tem uma coordenação nacional, e só por ter sido aprovado em 2018, a gente teve a criação pela primeira vez de um fundo para a segurança pública que não era contingenciável, com dinheiro de loteria. Isso também foi um enorme ganho, e dizendo assim, naquele momento teve, acho que até melhoria da autoestima das instituições, por exemplo, de polícia, sabendo que ia ter recurso para treinamento, para equipamento, para tecnologia, vindo de uma forma mais consistente. Então, de fato, foi, assim, a meu ver, um grande marco que a gente precisa retomar e, obviamente, regulamentar melhor e implementar. Mas traz uma oportunidade, que a visão ali de que não é só a repressão, não é só a polícia, está instituída. Então, a gente tem uma política nacional, quer dizer, precisa ser, obviamente, implementada, mas tem, que atende todos esses requisitos. Eu acho que no sentido assim, de possibilidades, acho que o único governo que não estaria utilizando esse marco é o que a gente está agora, porque qualquer outro usaria, porque é uma área que é absolutamente crucial para o desenvolvimento. A gente é um país extremamente violento, a gente olhar os números de homicídios, estupros, enfim, todos os crimes que a gente quiser colocar aí na conta, a gente tem que, infelizmente, se envergonhar disso e agir. Mas era uma política que permitiria um diálogo da segurança com a prevenção. E aí esse diálogo é muito amplo. E não tem como não falar, obviamente, das 2 áreas que a gente está discutindo aqui. E aí, só para responder a questão das milícias, e passo aí para o Alexandre,
Eu acho que até quando você pensa a concepção do SUSP, de você entender, se você entende um sistema com responsabilidade compartilhada, você também aumenta, para mim, esse oversight, esse controle de um lugar para o outro. Porque hoje, como é que ainda é? Porque não está implementado. Cada um faz o seu trabalho e se a investigação não foi bem feita e não teve prova suficiente para o Ministério Público acusar, raramente o Ministério Público volta para a polícia e diz, pô, faz um trabalho melhor aí, ó, meu trabalho está sendo prejudicado pelo seu. Essa conversa entre as diferentes esferas aí responsáveis, então, pelo sistema, ela acontece só quando há afinidade pessoal. E eu acho que o SUSP viria e vem, né, para dar essa possibilidade de a gente entender que a atuação da prefeitura impacta no governo do estado, que uma polícia vai impactar na defensoria do Ministério Público e assim vai, até chegar, obviamente, ao sistema penitenciário. Então, acho que a gente poderia estar desenhando e vislumbrando algo muito mais eficiente, muito mais humano e cumprindo o papel que esse sistema tem. Primeiro é de prevenir, depois, obviamente, tem que reprimir quem comete crime, mas essa pena de quem chega a ser acusado e condenado, ele tem que ter, no final das contas, um retorno de ressocialização e não só do cumprimento de pena. Então, acho que entender a função desse sistema é algo que o SUSP coloca, bem colocado na nossa política nacional. Então, acho que teremos que trabalhar para retomar a regulamentação e implementação do SUSP assim que a gente tiver um momento mais racional na política pública. Ótimo. Algum dos dois outros palestrantes gostaria de fazer algum adendo ou posso tocando? Vamos em frente. Vamos em frente. Bom, muito obrigado, viu, Ilona? Eu acho que você trouxe na sua fala inúmeros pontos de debate. Eu queria, para a gente transitar para a fala do Alexandre, no âmbito da educação, acho que quando você fala de prevenção na segurança pública, a prevenção é transversal. Você não pode limitar a pasta de segurança pública às ações para prevenir os índices de violência nesse país. E você fala muito de coordenação, né? Dentro da prevenção, você tem a educação, é um dos motores para você prevenir a criminalidade. Isso é fato dado. E você fala muito de coordenação também, coordenação entre os entes. Então, eu queria passar a bola um pouco para a área de educação, passando a bola para o Alexandre, para a gente pensar quais são os espaços de coordenação entre os diferentes níveis de governo, com as suas diferentes prerrogativas, no tocante à educação, e também queria fazer um exercício de como a educação ela pode contribuir no combate ao vírus, aí voltando para a questão do coronavírus, no âmbito da pesquisa científica. Então, quando você fala do uso de recursos para a pesquisa científica, agora mesmo, alguns dias atrás, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, direcionou uma série de recursos e está articulando uma série de entes para poder procurar uma vacina para essa crise. Então, como a educação ela pode contribuir para o combate ao vírus, mas como outras pastas também podem contribuir para que a educação se adapte a esse momento e que vai ser uma volta às aulas complicada, possa ser melhor planejada. Então, eu queria ouvir um pouco do Alexandre sobre esse ponto. Bom, eu acho que, primeiro falando da questão uma questão que a Ilona acabou de colocar, eu acho que a gente pode definir, já não é uma coisa nova, uma coisa antiga, a gente tem políticas públicas de segurança e políticas de segurança pública, né? Então, acho que você consegue trabalhar com uma série de outras políticas que apoiam a segurança pública, prevenindo ou eventualmente construindo um espaço, um tecido urbano melhor, mais saudável, para que a gente proteja os cidadãos ali, e com uma série de coisas. Do ponto de vista da coordenação, é importante dizer o seguinte, quer dizer, a educação, da educação infantil até o fim do ensino fundamental, a gente tem a obrigação dos municípios, né? Na verdade, até o primeiro ciclo do ensino fundamental, que vai até o 5º ano, é o que majoritariamente os municípios estão dedicados. E o
ensino médio e o segundo ciclo do ensino fundamental, para um do sexto ano ou nono ano, depois o ensino médio, na mão dos estados. O que a gente pode ter de coordenação, e que é muito importante, é que mesmo os municípios muitas vezes não têm capacidade técnica suficiente, não são todos que têm, para poder levar adiante uma série de políticas, né? Então, você tem uma coordenação, pelo menos do Estado, do ponto de vista de apoiar no currículo, formação de professores, apoiar com políticas públicas é muito relevante. Estou falando estritamente educação, vamos dizer assim. O mesmo vale para o governo federal. Para além dos recursos, eu acho que tem um trabalho de coordenação que é importante, de apoio técnico, né? Mas, pelo menos, um trabalho de coordenação geral para possibilitar com que os estados possam fazer esse apoio técnico, já que eles estão mais próximos dos municípios. E apoiar, inclusive, arranjos entre municípios para que eles possam ser mais fortes em questões, desde questões básicas, como compras, poder fazer 4, 5, 6 municípios, um consórcio, poder fazer suas compras, gerir os seus recursos humanos. À medida em que você tem professor que dá aula em mais de um município, muitas vezes, especialmente nesses municípios pequenos. Então, tem uma série de questões de coordenação aí, de políticas públicas educacionais que podem ser feitas. Mas eu acho que quando a gente fala do Covid especificamente, a gente tem aí dois grupos de questões, né? E aí eles são mais de uma relação horizontal, quer dizer, da educação com as demais áreas. O principal deles é a saúde nos dizer quando a gente pode voltar, de que forma a gente volta com segurança, quais são os protocolos, né? Quando as crianças voltarem, por exemplo, qual a distância que elas têm que observar entre uma criança e outra? Como é que a gente faz isso em escolas que muitas vezes são lotadas, né? A gente vai ter que fazer, um dia vai um grupo de crianças, no dia seguinte vai outro, por um determinado tempo. Até quando? Então, assim, vai ter que ter álcool gel em todas as salas de aula? Que medidas a gente tem de higiene ou de medir a temperatura das crianças quando elas chegam, quando elas vão embora? Se uma criança ou um professor tem algum tipo de sintoma, o que a gente faz? Então, são questões que são, assim, que a saúde tem expertise nisso, é a área, e tem que ter protocolos muito claros para que as escolas possam voltar com segurança. Tem um outro grupo de políticas que são intersetoriais, que são importantes nesse retorno, porque, de um lado, elas podem nos ajudar a trabalhar com quem ficou mais vulnerável ou aquilo que foi descortinado pelo Covid, porque as pessoas já eram vulneráveis, o Brasil já era desigual, havia já uma diferença mesmo na área pública entre crianças, isso é evidente para quem trabalha na área. Então, como é que a gente pode, de alguma forma, com essa situação terrível que a gente está vivendo, construir essas políticas setoriais de apoio às crianças e às suas famílias? E aí nós temos programa de renda do governo federal, programas de renda, muitas vezes, nos estados, como tratar a segurança alimentar. Segurança alimentar não é só entregar a cesta básica, mas é como você compra da agricultura familiar, né? Como é que você compra dos pequenos produtores, como é que você mantém esses programas que estão sendo deixados de lado no Brasil, gerando renda de um lado e garantindo segurança alimentar do outro, né? Como é que você articula o sistema de saúde no território e os CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social, no território, para que a gente consiga encontrar rapidamente as famílias mais vulneráveis, verificar o que elas precisam, crianças ou mães que estão sofrendo violência em casa, como é que a gente protege essas pessoas? Os programas existem. O que a gente precisa para fazer a intersetorialidade são duas coisas. A primeira delas é a gente parar de olhar para as pessoas como número. Então, o secretário da Saúde e o secretário da Educação, o secretário da Assistência, eles são cobrados por relatórios de atividades referentes à sua pasta. Quantas crianças estão matriculadas em creche? Quantas crianças evadiram? O secretário da Saúde, qual é o número de exames? Qual é o número de atendimentos? O da Assistência, a mesma coisa. Quantos são atendidos em quais programas?
quando, no fundo, a gente tem bancos de dados que podem ser trabalhados conjuntamente para olhar para aquela criança. Quais são as necessidades daquela criança e da sua família? Quais são... os programas já existem e essa criança e a família já batem nas portas do Estado diuturnamente. Às vezes ela está fechada, mas ela já bate. A outra questão é relativa aos dados. A gente teve um avanço recente na questão dos dados abertos no país que está voltando para trás. E acho que os governos não entendem muitas vezes que a transparência protege o governo. Ao contrário do que parece, não vai revelar fragilidades, ela protege o governo, porque ela coloca a discussão política num campo racional, porque as pessoas desconfiam dos governos, né? À medida que você abre os dados, você tem mais gente podendo colaborar na melhoria das políticas públicas, uma discussão em relação às políticas públicas mais efetiva e não no achismo, e você pode ter, inclusive, abertura desses dados para a universidade e para a pesquisa poderem trabalhar e apoiar e avaliar essas políticas e ajudar a criar evidências de possibilidades que, às vezes, o gestor público não está olhando. Então, se a gente conseguir, de um lado, esta abertura de dados... Veja, a cidade de São Paulo, 40 dias depois do primeiro caso, foi pedir os dados das UTIs dos hospitais privados. Isso é um absurdo. E não é um absurdo da atual gestão, não é? Não estou criticando ninguém. O que eu estou dizendo é o seguinte, se a gente tem um protocolo de abertura de dados no Estado brasileiro, isso tudo já estaria, a gente poderia lidar com essa pandemia de um outro jeito. Os governos estão tomando decisão, muitos deles estão levantando dados com muita rapidez até, mas assim, com uma construção por conta do Covid. Isso já podia estar pronto, né? A gente já poderia ter esses dados prontos para o próprio governo tomar melhores decisões, não é nem para a questão de accountability e de transparência. Então, eu acho que tem, só terminando, né? De um lado, abrir os dados, construir a intersetorialidade, aí não é papel dos secretários da educação, é dos governadores e dos prefeitos, trabalhar com o governo federal o mais possível, mas também não esperar, porque as pessoas batem na porta do município, elas batem na porta do Estado, mas mais do município que do Estado. E aí, se a gente fica esperando que vá acontecer alguma coisa, a gente tem muito isso no Brasil, o governo federal, o presidente, o grande líder e tal. Só que, assim, as pessoas de carne e osso, elas estão batendo na escola, elas estão batendo na porta do posto de saúde, elas estão com um problema numa ocupação que está sem uma série de coisas. Então, a gente tem que trabalhar essa intersetorialidade desde já. Os bancos de dados já existem. Tem banco de matrículas, tem cartão SUS. É óbvio que muitas vezes tem mais de um cartão SUS para a mesma criança. Então, é uma questão de ir articulando isso nesse momento para poder ter uma possibilidade mais potente de trabalhar essas políticas públicas intersetoriais, né? Então, e do ponto de vista do financiamento da pesquisa, São Paulo tem essa condição porque desde lá de trás você tem uma porcentagem do orçamento que vai para a FAPESP, né? Então, não é o governador quem decide quanto dinheiro vai para a FAPESP. Ele pode aumentar o valor que vai. Mas desde os anos 80, a Constituição Paulista colocou um dinheiro específico para as universidades e específico para a FAPESP. Isso foi um ganho bastante grande, porque neste momento você não tira, a menos que você queira mudar a Constituição, você não tira o dinheiro de pesquisa, né? E aí você tem uma articulação da gestão atual de olhar para a questão do Covid e trabalhar com isso. Mas, para além da pesquisa, a minha preocupação maior hoje é com essa criança que está na escola ou que está em casa assistindo ou sendo vítima de violência, e a gente tem muitas, e o que fazer com a educação infantil. Porque a criança pequena, ela não vai, mesmo que ela tenha um computador em casa, que muitas não têm, hoje tem uma matéria na Folha mostrando isso, ela não tem como ter uma atividade de relacionamento com a escola. E aí é com os pais. E aí, mais uma vez, tem que proteger a criança, proteger a família e, muitas vezes, ensinar os pais a como trabalhar, né? Acho que
essas são questões bastante urgentes que os municípios, os estados têm que trabalhar na área da educação hoje, na minha opinião. Muito bom. Eu queria fazer um comentário rápido e até perguntar para o Alexandre, porque eu achei muito preciso, Alexandre, mas eu te confesso uma grande dúvida se os governos e as prefeituras terão essa capacidade de coordenar essa retomada. Já está nitidamente que me parece que nós temos um grande caos nos governos no Brasil. A gente pode identificar um ou outro. Você não acredita que talvez, ao mesmo tempo, a gente está vendo a sociedade civil, experiências locais e comunitárias, e a sociedade civil montando redes muito rapidamente, muito eficazes. Entendendo que a retomada implica num tempo emergencial, será que a gente não poderia imaginar a sociedade civil organizada a partir dessas redes que estão constituídas, de uma certa maneira, quase que batendo a porta dos governos e falando, olha, me dê aqui os seus dados, porque o tempo está correndo. A gente está falando de uma questão de urgência. Eu confesso muita apreensão de uma incapacidade dos governos nos 3 níveis no Brasil e a gente tem uma retomada que pode ser pior do que a gente está vendo agora. Ao mesmo tempo, a sociedade civil inovando rapidamente em todos os seus níveis de classe. O que você acha, Ilone e Alexandre? Será que a gente não deveria organizar uma lógica um pouco pirata? E assim, olha, a sociedade civil aqui vai invadir esses governos e me dá aqui os dados, me dá aqui as suas informações para poder agir. Eu vou dar um exemplo concreto. O Circo Crescer e Viver, lá no Rio, ele teve que ser pirata para conseguir os dados do cadastro único, para ele, então, distribuir a bolsa para o bairro da Cidade Nova. Então, a gente está vendo isso no Brasil inteiro. Então, é fantástico, mas eu realmente... A gente está falando de um ano. No próximo ano, vocês acreditam, Ilone e Alexandre, que nós veremos mudanças significativas nos nossos governos? Não Desculpa, acredito, Paulo. Eu vou reforçar aqui só o insight que eu tive e vou passar para o Alexandre. Acho que o insight de aproveitar esses grupos, tem um monte de União São Paulo, União Rio, União Pará, a gente está ajudando agora a montar a União Amazonas. Muita gente, uma mobilização, como você sabe, incrível e mobilização muito intersetorial e de classes totalmente diferentes. Então, acho que isso é um ganho gigantesco. Se a gente pudesse acordar, eu acho que a Fundação Lehman, e esse debate aqui que vai ser curto, mas pensar o que essas pessoas poderiam estar fazendo, eu acho que pensar em escola, pensar em criança, absolutamente, digamos assim, não tem consenso maior, né, em relação ao que tem que ser feito. Então, acho que pensar ações em relação aí, principalmente, a como apoiar as escolas e apoiar essas famílias que não têm como dar conta de todas as fragilidades que vão estar sendo colocadas, eu acho um belo desdobramento para esse tipo de movimento. Então, acho que a gente poderia falar sobre isso para além daqui. Mas aí fica aí para o Alexandre dar a opinião dele. Olha, Ilona, muito legal o que você falou. Washington também. Eu acho que é o seguinte, Washington, eu também vou falar de uma experiência que eu vivi como secretário. A gente criou um plano de abertura de dados na secretaria que era feito com a sociedade civil. Então, a gente convidava a sociedade civil e ela nos dizia quais eram os dados que precisavam ser abertos antes, para o uso da sociedade civil. Aí, este programa virou um negócio que chamava Pátio Digital, que, além de abrir os dados, governo aberto, a gente convidava pesquisadores, enfim, educadores da própria rede, etc., para nos ajudar a resolver problemas. Numa antiga casa do Sérgio Buarque de Holanda, no Pacaembu. Quando a gente chegou, era um lugar de burocracia, a gente mudou por um lugar de inovação. E aí a gente conseguiu construir coisas, por exemplo, o primeiro robô da prefeitura foi feito lá por um grupo de jovens que se encontrou lá e custou R$60 mil.
o projeto inteiro de desenvolvimento, que era uma coisa que custaria muito mais se a gente fosse contratar. A gente abriu os dados em todos os momentos de crise. Hoje, São Paulo tem a gente distribui 2 milhões de refeições por dia, fornece, né? Qualquer um pode ir lá e ver o histórico dessas refeições, quantidades, todos os tipos de cardápio, etc. e tal. E isso nos ajudou a resolver uma crise que a gente tinha na área da merenda escolar. A gente abriu os nossos softwares, a gente criou uma legislação lá e quem me ajudou, viu, Ilona, foi o nosso amigo comum, Ronaldo Lemos, que possibilita com que o seguinte, tudo que a Secretaria produz é código aberto. Então, às vezes eu estava de noite lá com o pessoal e a gente ia ver, tinha um cara em Goiás mexendo num software da Secretaria de matrícula. Por que para a gente era importante isso? Quando esse cara pegava lá, ele ajudava o meu software a ser melhor. Então, eu acho que a gente tem que tem que buscar abrir esses espaços, esses dados, e a sociedade civil pode fazer mais rápido. Qual é a minha questão aí? Eu acho que o governo precisa ter um trabalho de coordenação, porque senão essas experiências elas acabam, de alguma forma, sendo muito pequenas, né? Por exemplo, a gente tem vários grupos diferentes doando cesta básica no Brasil. Pô, isso é super legal. Mas será que se a gente não tivesse algum tipo de coordenação, será que as pessoas não estão chegando nos mesmos lugares, né? E a outra coisa, que é algo que a gente não consegue fazer e que tem coisas muito bacanas acontecendo localmente, Paraisópolis, eu conheço, Heliópolis, outras. E no Rio, eu tenho lido no jornal, conheço menos, vocês conhecem muito melhor. As comunidades estão se organizando, né? E acho que a gente tem que ver como é que a gente empodera essas comunidades, porque acho que esse é o grande dilema, né? Eu concordo que não dá para esperar que a cabeça, muitas vezes, dos burocratas ou dos governantes mude, mas a gente tem que brigar para ter esses dados, porque são públicos, é um direito da sociedade saber. É um absurdo a gente não saber determinados dados hoje sobre a pandemia. Isso não tem o menor sentido. Mas, por outro lado, a gente também tem que pressionar os governos para exercerem algum tipo de coordenação, porque senão ficam boas iniciativas, mas que não chegam no volume que a gente precisa. Eu acho que acho que é meio mussarela, meio calabresa, como se diz em São Paulo, sabe? Assim, acho que é meio por aí. Bom, muito bom. Obrigado aos três pelos pontos apresentados. Eu vou fazer agora passar para o momento das perguntas da plateia. A gente tem uma série de perguntas aqui muito interessantes. O pessoal ficou muito interessado no debate do Minha Casa Minha Vida, né? Então, vou fazer uma pergunta aqui do João Moraes. Ele pergunta particularmente como a transversalidade não foi considerada e como deveria ter sido considerada no Minha Casa Minha Vida. E quanto esse legado de segregação renovado pelo Minha Casa Minha Vida pode, em tempos de crise, alavancar uma crise de segurança pública. Então, ele botou parte da pergunta para o Fajardo e parte para o Schneider e para a Ilona. Quem quer começar? Vamos começar pelo Washington, de repente, Washington? Tá bom, acho que a gente comentou já sobre isso. Minha Casa Minha Vida foi concebido no Ministério do Planejamento e era uma resposta para a crise de 2008. O objetivo era animar a economia, não era fazer política habitacional. Foi um programa de construção de casas e foi um programa desenhado para que o setor privado pudesse aderir muito facilmente, onde o governo, de uma certa maneira, absorveu o risco da incorporação imobiliária. Por isso deu muito certo e por isso se fez tanto. Um dos maiores programas, teve inspiração no programa do México, que é um outro programa de escala e que apresenta os mesmos problemas do Infonavi. E também lá no México, o abandono de casas. E no Brasil, a gente produziu 4,3 milhões de unidades, gastamos 434 bilhões. Estudos da Controladoria Geral da União falam de 53% dessas unidades com problemas construtivos. E a gente tem algumas regiões metropolitanas esse problema da criminalidade, inclusive com o controle dos condomínios. Totalmente equivocado. Gastamos tempo e dinheiro mal e as pessoas, as famílias continuam a viver mal.
Só pegando o gancho, né? Eu acabei não entrando aí. É óbvio que quando você pensa, a gente já tem um problema nesses lugares, comunidades mais vulneráveis, afastadas, sem serviços públicos. A gente já sabe qual é a relação de polícia com esses locais. Então, é óbvio que estão muito vulneráveis nesses espaços. E eu acho que não é só, enfim, ou paga ou é expulso, ou, enfim, as regras ali da milícia. E lembrando, assim, o que é milícia, gente? Milícia, ela, enfim, infelizmente é a banda podre do Estado, né? Não é só polícia, não é só bombeiro, mas, enfim, são políticos, são uma série enfim, aí as piores relações possíveis que a gente tem com a coisa pública, o fisiologismo, a corrupção e, obviamente, a coerção, o uso de força de forma totalmente ilegal. E só existe porque existe um apoio dentro do governo. Então, acho que quando a gente pensa realmente assim, retomada, questão democrática, para mim, até dentro do Igarapé hoje a gente está trabalhando uma junção aí de análises que é crime violento e democracia, isso aí em relação ao fechamento do espaço público e tudo que a gente está sofrendo no Brasil. Porque se a gente não começa a entender o que acontece em sociedades, e óbvio é um catch-22, né? Onde você tem muito crime, quer dizer, as pessoas começam a aceitar certos tipos de controle. Assim foi com o paramilitar na Colômbia, assim começaram as milícias no Rio de Janeiro, o Fajardo sabe bem de onde vem essa história. Então, enfim, a sociedade passa a achar que tem mal menor, né? Enfim, em ter gente ali que começa a prestar um serviço de controle, de regulação, mas a gente sabe que é brutal, e é brutal ainda por cima quando a gente pensa assim, no meu trabalho mesmo com as polícias no Rio, porque tem uma parte da polícia que quer muito ser a polícia que a gente quer. Era difícil sentar numa mesa, muitas vezes, e ter uma conversa, porque eu não sabia quem era da milícia, quem era da parte, enfim, com que eu tinha que construir. Então, sempre é um trabalho muito delicado, em especial na área de segurança, porque isso os caras são aí detentores do uso da força, né? E a gente sabe o que isso leva. Então, sem dúvidas, eu acho que tem um problema assim da segurança, não só de pensar como essas pessoas estão expostas ao julgo que não é o democrático, a regras que não são as regras que deveriam estar, mas tem também, quando a gente pensa nessas comunidades afastadas, em especial aí com tanta escassez, como é que chega, como é que não chega, o risco do que eu chamo da disrupção social. Quer dizer, não é que a gente vai ter mais violência necessariamente porque os grupos organizados ou criminosos vão só eles estarem cometendo, mas vem um desespero também da população em relação ao mínimo, né, da comida. A fome pode levar, sim, a um momento onde a gente está vendo aí mais saque, mais questões que a gente obviamente gostaria de evitar. Então, a gente está trabalhando nesse momento num projeto pequeno, mas acho que é importante, de um monitor dessa, em inglês é social unrest, seria a convulsão social, para tentar cruzar indicadores e olhar que áreas podem ser mais explosivas, muito com foco em cidades, onde é que a gente tem que estar olhando e que tipo de situação, preço de alimento, questão de presídios, as questões criminais, enfim, cruzando isso tudo para tentar pautar políticas públicas. Obviamente, quem tem que responder a isso é o governo, a sociedade vai fazer cosquinha no problema, mas precisa também fazer o papel de chamar a atenção para isso. E aí, só uma reflexão também, uma provocação para o Washington, eu acho que a gente tem, nesse momento Covid, um esvaziamento também do modelo, muitas vezes, muita gente já está falando que quer trabalhar em home office, né? Quer trabalhar fora. Então, os centros das cidades que já eram esvaziados, pode ser que fique ainda mais esvaziado. Então, talvez seja uma oportunidade, né, para a questão da moradia nessa próxima etapa, num próximo programa habitacional, pensar relações de trabalho e home office e tudo isso, e os espaços que a gente vai ter ainda mais ociosos serem aproveitados para a moradia social. E sabendo que lugares onde você tem moradias mistas, eles são mais seguros. Então, enfim, essa junção, né, de diversos estratos sociais no território também levam a cidades onde o tecido social é mais coeso, onde a gente tem mais possibilidade de construir com diferentes, né? Então, acho que levando aí para o lado positivo. É isso mesmo, Ilona. A gente, inclusive, vai começar a ver uma redução do mercado imobiliário de caráter corporativo, exatamente por essa mudança de padrão do trabalho. Não à toa, e já aproveitando aqui, dizendo
que eu fiz hoje uma denúncia pública, que hoje a Câmara dos Vereadores do Rio está fazendo um projeto de lei utilizando o tema da pandemia para vender benefícios para o setor mercado imobiliário ganancioso. Então, a gente precisa... esse quadro, que eu quero dizer, o quadro de uma depreciação do valor da cidade, inclusive pode alimentar o aumento das práticas antidemocráticas, porque isso cria um contexto de risco econômico e a gente, de novo, cair nesse processo. Tem uma grande crise, então a gente tem que ter aí soluções pactuadas com agentes privados. Ao dizer isso, não estou dizendo que o setor privado é nefasto, muito pelo contrário. Mas eu quero dizer que a gente cria uma fragilidade na nossa discussão pública e, na terça-feira, a Câmara dos Vereadores fez 2 projetos de lei que são uma vergonha e eu escrevi sobre isso lá no meu Facebook. Bom, gente, a gente chegou às 7h30, mas estamos com muita pergunta interessante. Então, eu vou pedir a gentileza se a gente puder estender mais 5, 10 minutinhos só para atender as pessoas aqui. A Marina Prates e a Luciana Vasconi, elas estão muito preocupadas com o retorno às aulas. A Marina está preocupada com o retorno das crianças de 0 a 3 anos, né? Como educadora, ela está preocupada como realizar um distanciamento em uma fase onde a interação é primordial no currículo da educação infantil. E a Luciana Vasconi está preocupada com o retorno das crianças que estão experimentando, em suas casas, um aumento na violência doméstica e sexual. Então, a Luciana pergunta quais seriam as sugestões e possibilidades coordenadas para tratar essa questão junto à comunidade escolar. Eu vou passar a primeira bola para o Alexandre, mas queria ouvir um pouco dos 3 também. Legal. Eu acho que a educação infantil vai ser um grande desafio. Eu até acho estranho que alguns lugares estão querendo começar pela educação infantil. O que a gente vai ter que fazer é seguir a saúde. Não tem outro jeito. Quer dizer, a saúde vai ter que nos dizer qual é o distanciamento que precisa ser feito. Eu acredito que a educação infantil vai acabar voltando por último, ouvir da saúde. Porque realmente é uma atividade e a idade das crianças também favorece em que você tem muito contato entre as crianças, muita proximidade, enfim, você não tem como é que você vai, como é que você faz um distanciamento necessário ou os cuidados necessários? A gente vai ter que ouvir primeiro a saúde e eu creio que essas crianças vão ser as que vão voltar depois, na minha opinião. Mas isso, eu não sou médico, é só um chute, vamos dizer assim. A segunda questão, a questão da violência, é um problema, mais uma vez, é uma dessas coisas que foi desvelada pela Covid, ela sempre existiu, ela continua existindo, muito, muito subnotificada, apesar de muitos avanços que a gente teve na legislação. E eu acho que isso é algo que é muito complexo para a escola resolver, e eu vivi vários desses casos quando secretário. A rede tinha 1 milhão de alunos, então imagina, era muito comum, infelizmente, a gente ter quase que diariamente algum tipo de denúncia, e muitas denúncias, inclusive, não eram verdadeiras. Muitas vezes a gente acontecia de ter alguém sendo acusado injustamente de ter cometido algum tipo de violência. Nesse caso, mais uma vez, o papel é o papel dos prefeitos, da estrutura da assistência social e de um trabalho mais direto com os conselhos tutelares e o sistema de justiça. O grande problema é que os conselhos tutelares eles estão muito vocacionados para um trabalho de garantia de outros direitos, procurar vaga em creche, enfim. Até porque hoje há muita politização dos conselhos tutelares, especialmente em lugares como a cidade de São Paulo. Então, o que eu sugiro para as escolas é que elas tenham uma proximidade maior com o CRAS da região, se a secretaria não tiver uma política pública especialmente voltada para isso. E junto com o CRAS definam o protocolo. Mais uma vez, se a prefeitura local não tiver alguma relação com isso.
Porque são casos em que você tem que saber acolher a criança e, ao mesmo tempo, protegê-la muitas vezes da sua própria família, né? E não é uma coisa trivial fazer isso. Eu só queria fazer um comentário sobre o que a Ilona e o Washington falaram na outra questão, que para mim me tocou muito e acho que foi muito bacana e importante. Acho que, no fundo, tem dois movimentos que a gente precisa fazer e já precisava fazer e agora é mais evidente, são movimentos mais evidentes, né? O primeiro é a gente redescobrir que o Estado importa, né? Seja porque para apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade, para coordenar ações e organizar ações, mas mais do que isso, para que a gente tenha que cobrar o Estado para que ele chegue onde ele não está chegando. Se o problema no Rio são as milícias, o problema em São Paulo é o crime. Eu acabei o ano passado, a gente publicou um paper, eu, Ciro Biderman, e um outro economista, que é o João Manuel Pinho de Mello, e o Renato Sérgio de Lima, que é do Fórum Brasileiro de Segurança, em que a gente mostra como o PCC teve, em São Paulo, um efeito regulador nos homicídios, perto das comunidades onde ele entrava. E, assim, não é só a força, é alguém que está entregando algo que o Estado deveria entregar. Então, é muito complexo para essas comunidades viver sob o jugo, às vezes, da violência de um lado e da ausência total de apoio do outro. E, para isso, a gente precisa do quê? De Estado. E precisa, então, de uma segunda coisa que eu queria falar, volta ao sentido público do Estado. E não é só o cara que é corrompido ou policial, etc., mas é muito a gente não aceitar determinadas condutas que às vezes nos passam desapercebidas, como a que o Washington falou da legislação que muitas vezes é feita para proteger alguém, é não se cobrar o IPTU progressivo e deixar um monte de terra vazia na mão de especuladores que, enquanto tem gente ocupando um lugar onde não deveria, não é só o direito à habitação e à moradia, mas é o direito ao meio ambiente também que está sendo violado. Então, eu acho que esse sentido do público, o Estado brasileiro perdeu demais. E perdeu porque a gente também deixou ele sair, correr pelas mãos. Então, acho que são essas duas coisas que a gente precisa recuperar, não só em relação à pandemia, mas acho que ele tem um efeito muito mais devastador e amplia a devastação que, infelizmente, está acontecendo e pode acontecer se a gente não tiver o controle dessa pandemia logo no Brasil. Bom, gente, a gente tem uma série de perguntas muito interessantes aqui, mas infelizmente eu queria honrar o nosso tempo, já bateu às 7h30. Para fechar, para dar uma última envelopada na nossa conversa, eu queria propor uma atividade lúdica, mas que eu acho que é interessante para a gente pensar políticas transversais. Eu me lembrei essa semana daquela música que todo mundo aqui conhece de infância, Se Essa Rua Fosse Minha, Eu Mandava. Então, eu queria, pegando a brecha dessa música, pedir para que cada um fale de maneira curta, no âmbito da retomada, uma iniciativa de outra pasta que você gostaria que fosse implementada para beneficiar a sua pasta. Então, acho que esse tipo de exercício sobre transversalidade que a gente se propôs a fazer hoje, e aí, de maneira lúdica, para a gente encerrar algo direto. Tem alguém que gostaria de começar, que já está com a resposta na ponta da língua? Eu tenho várias, mas eu vou então fazer uma rapidinha aqui. Eu acho que essa discussão sobre a renda mínima, e aí se é universal ou não num país como o Brasil, eu acho que não precisa ser universal, mas ela tem que ser para todo mundo que precisa, ela tem que avançar. Acho que a gente vai estar aí, já era um movimento de mudança, de automação, enfim, já tinha uma série de questões na nossa sociedade que já empurrariam ainda mais gente para fora. Eu acho que a gente precisa garantir o mínimo de dignidade. Rapidamente, saneamento, assim, está tão claro também, questão da saúde, com essa vergonha que a gente tem no nosso país em acesso aí ao básico, né? Enfim, não dá nem para comentar. E pegando aqui o gancho dos meus dois colegas, eu acho que amigos, não são colegas, a questão, acho que realmente da moradia social, porque
se a gente não pensar também a relação disso com violência doméstica, por exemplo, muitas mulheres não saem das casas dos seus abusadores porque não tem para onde ir. Então, acho que sim, ela é tão maior do que o que a gente imagina, né? E, enfim, já falei de questão fundiária, mas, enfim, tem tanto para fazer aí. E na parte de educação, eu acho que se a gente conseguisse ter um olhar nesse primeiro momento aí para a primeira infância, por conta da vulnerabilidade, dos traumas, do que a gente sabe que isso vai significar para depois, mas que em seguida a gente conseguisse olhar aí para tempo integral em escolas e ensino técnico, para também estar dando vazão a tanta gente que precisa trabalhar e precisa, enfim, tendo alternativas às mais escolhas que podem vir também. Seriam aí os meus 2 cents, um monte de outras coisas, mas eu paro por aqui. Se essa rua fosse minha, eu tentaria fomentar, aumentar essa beleza de ideia que nós e o Brasil tem sobre a vida junto e coletiva, sobre habitar o mesmo lugar. Eu acho que a gente, nesse tipo de debates, a gente sempre trata sobre temas espinhosos, mas eu queria que nessa minha rua ficasse muito claro que existem a experiência brasileira urbana é de uma beleza ímpar. A gente criou bens culturais inenarráveis, desde música até edifícios, e eu acho que estamos todos ansiosos por esse retorno à vida no espaço público. Mas se essa rua fosse minha, eu tentaria, então, organizar uma democracia da rua e uma democracia de bairro. A gente sabe o nome dos vizinhos, será que a gente se encontra com eles? E nessa minha rua, qual é o endereço na rua e no bairro dos espaços públicos, das escolas, dos postos de saúde, das delegacias? Será que está claro para a gente nessa rua os espaços públicos que a gente possa encontrar, ocupar e reinventar uma base democrática? Eu acho que o uso brasileiro da rua e das cidades é uma invenção maravilhosa, e nós temos cidades magníficas. Agora a gente precisa arregaçar as mangas e, de fato, todo mundo junto, assim como a gente está vendo nos bairros populares e nas favelas, a gente está vendo a sociedade inventando novos modos. E esse nosso lugar, então, de privilégio, de inclusive poder ter tempo para pensar, acho que obriga a gente a orientar todos os nossos esforços, e aí, como fala final para todo mundo aqui que está ouvindo a gente, entender que existe um invento maravilhoso no Brasil, que são as cidades brasileiras. Bom, se essa rua fosse minha, olhando para a educação, eu teria uma rede de proteção desde a primeira infância até a adolescência para todos os nossos alunos e suas famílias, juntando saúde, educação, assistência social e cultura. Uma renda mínima para todos os vulneráveis do Brasil e uma ocupação urbana um pouco mais razoável, em que a gente não precisasse sacrificar o meio ambiente, deixar pessoas morando onde não tem a menor condição de morar, enquanto a gente tem muito espaço vazio na cidade que poderia estar sendo ocupado. E se ela fosse minha mesmo, eu gostaria que a Ilona fosse prefeita do Rio e o Washington Fajardo fosse o vice, e eu mudava para lá, para morar no Rio de Janeiro. A gente pode combinar isso. Tá bom. Eu quero que essa turma que esteja assistindo aí, vamos todo mundo botar a mão na massa e mudar esse país, porque a gente é responsável, a gente aqui já está na geração aqui enfim, temos muito a fazer ainda, mas vocês vão ter que segurar mais a bola do que a gente. Então, conta com a gente também, mas vamos animando, galera. E temos eleição municipal esse ano, responsabilidade. Muito bem, muito bem. Afinal, né, Ilona, é transversal também geracional, né? Então... Geracional. Eu sei que um monte de gente está fazendo. A Márcia falou assim, já
estamos colocando, eu sei, mas é só para a turma mais nova. Tem tanto problema no serviço público hoje que é o contrário, a gente não pode ficar espantado, né? Assim, eu adoraria poder contribuir se nesse momento tivesse lideranças que a gente tivesse afinidade. Então, acho que a gente tem que estar imbuído dessa missão. Bom, gente, muito obrigado. Eu, por mim, ficaria aqui muito mais tempo, mas teremos outros momentos, né, junto nessa série de webinars da Lema. Então, fica aqui meu agradecimento profundo ao Alexandre, à Ilona, ao Washington e a todos os participantes da plateia. Foi um debate muito interessante, tem muito a ser feito. Acho que o diálogo democrático é, sim, o caminho único para a gente avançar enquanto sociedade, seja no momento de crise, seja após essa crise. Então, é muito importante ter espaços como esse, ter momentos de reflexão e construção de propostas que visam de fato o bem público. Então, muito obrigado a Júlia, da Fundação Lema, a Eduarda, que joga nos dois times, é da Fundação Lema, mas também no Brasil Talk. E fica aqui meu convite a todos que quiserem participar do Brasil Talk, escrevendo artigos, propondo temas, propondo palestrantes. Eu mandei o e-mail com o link do evento hoje, então basta me responder. Estamos abertos à sugestão. Muito obrigado de novo, Alexandre. Muito obrigado, Ilona. Muito obrigado, Washington. Foi um prazer enorme a troca com vocês hoje. Obrigada, Obrigado pessoal. você. Obrigado, Alexandre, Ilona, Júlia, Eduardo. Obrigada, Obrigado. pessoal. Obrigado a todos aí. Obrigado, Ilona. Tchau, tchau. Tchau, tchau.